Olá, bom dia. O empreendedorismo parece ser a palavra do momento. E aproveitando esse momento, o Sebrae está fazendo uma coisa diferente. Está lançando 2 desafios ao mesmo tempo. É a Liga Jovem e a Supernova, que elas vão ser lançadas ao mesmo tempo, mas com objetivos diferentes e públicos diferentes. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo para nos contar como é que vai acontecer tudo isso é a Mayna Braga, que é coordenadora de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Maranhão. Bom dia, Mayna. Bom dia, Elda. Obrigada por me receber. Bom dia a todos. Esses 2 desafios, como é que eles vão acontecer ao mesmo tempo? Como é que vocês estão coordenando isso ao mesmo tempo, Mayna? É um desafio, né? São 2 Olimpíadas de empreendedorismo que o Sebrae está organizando. O Desafio Liga Jovem, a gente já está na 4ª edição. E o Supernova a gente pilotou ano passado e esse ano a gente está validando. Então, são concomitantes, porém são para públicos distintos. Ah, certo, é para público distinto. Só deixa eu chamar teu nome direitinho, Mayna. Exato. Mayna, não é Mayna, é Mayna. Tá, então vamos lá. Um é para um público mais novo, vamos dizer assim. Isso. Alunos, estudantes, essa coisa de ensino fundamental, como isso. é que é? É o Desafio Liga Jovem, isso. O Desafio Liga Jovem é para o público do ensino fundamental, 8º e 9º ano, ensino médio e educação profissional e técnica. Então, o Desafio Liga Jovem, ele busca mesmo reunir todos esses estudantes, eles formam equipes, se inscrevem no site e escolhem um professor, que a gente chama de professor orientador. E já o Supernova é estritamente voltado para a educação superior. Antes, a educação superior estava dentro desse desafio, Liga Jovem, mas o Sebrae decidiu separar para dar um foco maior para a educação superior e um desafio mais específico para o superior, que é o Supernova. Porque aí cada um fica dentro da sua área, vamos dizer. Porque quem está no fundamental e no superior estão meio diferentezinhos, né? Sim. Então agora cada um vai ficar na sua categoria. Exatamente. Né? Mas eles acontecem ao mesmo tempo? Porque a gente está com inscrições abertas para os 2 desafios. O Desafio Liga Jovem, as inscrições vão até dia 28 de maio e o Supernova até o dia 4 de maio. A diferença é que o Desafio Liga Jovem, após esse período das inscrições, 28 de maio, inicia uma jornada por etapas. Etapa estadual, etapa regional e etapa nacional. Já o Supernova, a gente vai estar oferecendo 3 temporadas. Uma temporada no primeiro semestre e 2 temporadas no segundo semestre. Então, quem não conseguir se inscrever para o Supernova até o dia 4 de maio pode participar das outras temporadas. Então, só para a gente entender, Mayna, quem não se inscrever logo nesta primeira etapa de inscrições, 4 de maio, por exemplo, pode entrar numa etapa posterior, é isso? Exato, Elda. Quem não consegue se inscrever, a gente tem mais 2 temporadas no ano, que acontecem no segundo semestre. Então, não deu certo, perdeu o prazo, já cai na próxima turma que a gente chama de segunda temporada. E aí ela encerra, a gente vai até o mês de novembro, então a gente tem 3 temporadas no ano. Então são 3 oportunidades de inscrição. As 2, tanto a Liga Jovem como a Supernova, todas têm essas 3 temporadas? Não, só o Supernova que a gente está com essas 3 temporadas. Já o desafio Liga Jovem, realmente o estudante ele precisa cumprir esse prazo de 28 de maio para que não perca a inscrição, porque são etapas distintas. Ah, sim, entendi. Quer dizer, as 2 não são a mesma coisa. Assim, quando a gente fala de empreendedorismo, parece que está mesmo na moda, todo mundo está aproveitando qualquer oportunidade para mostrar essa nova faceta. Os resultados que vocês estão conseguindo com iniciativas desse tipo, agora, por exemplo, para estudantes, vocês já fazem para todo mundo, né? Agora, esse específico para estudantes, qual a expectativa de vocês de resultados? Esse ano no Supernova, a gente já está em 5º lugar no país inteiro, né? Todos os Sebrais, todas as UFs estão trabalhando no Supernova. Desafio Liga Jovem, a gente está em 8º lugar. Só no Supernova a gente já tem aí 42 equipes inscritas e no Desafio Liga Jovem a gente está com 72 equipes inscritas. Então a nossa meta é sempre aumentar esse quantitativo para que cada vez mais esses estudantes, esses professores tenham acesso a uma educação voltada para o empreendedorismo. A gente sempre fala, Elda, que o Sebrae ele não quer ensinar o estudante a abrir negócios, mas ele quer ensinar o estudante a desenvolver competências empreendedoras. Isso, é diferente. É bem diferente a competência empreendedora de abrir o negócio. Tem razão. Mas assim, como é que vocês veem os resultados que vocês conseguem? Por exemplo, quando vocês veem uma turma que acabou de participar de um desafio desse, passa 1 ano, 2 anos, como é que vocês veem esses resultados? Dá para sentir os resultados conseguidos? Sim, com certeza. A gente observa muitos estudantes que participam desse tipo de Olimpíada
muitos deles acabam abrindo até mesmo uma startup. Né? O Supernova, por exemplo, ele possibilita isso ao estudante. É uma ideia que ele lança, ele vai buscar uma solução e a partir daí ele faz uma inovação, um plano de negócio. Então tem estudantes nossos que já participaram do Desafio Liga Jovem de outras edições. Ano passado a gente tivemos 3 equipes que foram para a etapa nacional, né? Uma equipe de Açailândia, uma de Imperatriz e uma daqui de São Luís, do IEMA, inclusive. Então esses estudantes, eles continuaram esse projeto, que eles se inscreveram para o desafio. E eles estão cada vez mais aprimorando essa ideia. Eles continuaram o que eles botaram para concorrer? Exatamente. Que legal, né? Eles continuam desenvolvendo ou dentro da escola, ou então eles abrem mesmo um negócio para trabalhar aquela ideia. Entendi. Por exemplo, só o fato de você já participar de uma etapa nacional, eu acho que já é um prêmio, né? Quer dizer, você começa uma ideiazinha aqui, de repente ela cresce, você vai aprimorando até chegar a uma competição nacional. Eu acho que só aí já dá para sentir o interesse dessa turma toda nesse processo, né? Sim, até porque a gente sempre fala que a premiação, ela motiva, né? As equipes que chegam até a etapa nacional, elas já vão com tudo pago pelo Sebrae. Essas que passam da etapa nacional ganham uma viagem internacional para um grande local que seja uma capital de inovação e de empreendedorismo. Então, assim, não é apenas o prêmio pelo prêmio, mas é também toda essa jornada que esses estudantes e os professores participam, porque eles participam de aulas ao vivo, gravadas, de mentorias especializadas. Então, são muitos conteúdos que esses estudantes recebem durante todo esse percorrer, durante todo esse caminho de aprendizado. Esse entusiasmo, essa vontade de participar, vocês sentem desde as primeiras edições? Não muito, né? A gente percebe que quando a gente lança uma iniciativa, sempre há aquele receio, né? Será que eu vou me inscrever, né? Será que vai dar certo? Então, a gente, quando chegou lá na primeira edição, nas escolas, né, dos estudantes perguntavam, mas eu tenho uma ideia, mas essa minha ideia não vai sair daqui, né? Essa minha ideia é coisa da minha cabeça. Então, a partir do momento que eles foram participando, a gente tem equipes que participam desde a primeira edição, então eles vão criando corpo nessa Olimpíada. Entendi. E eles vão cada vez mais acreditando em si mesmo, que a gente fala muito também que a educação empreendedora é tornar esses estudantes protagonistas. E de que forma que a gente torna? Dando oportunidades. Sim, isso significa que quem participa este ano, por exemplo, ou quem participou no ano passado, ele pode participar de novo esse ano, quer dizer, ele já vem com um entusiasmo novo, com ideias novas e já vem com uma experiência maior. É mais ou menos assim? Sim, pode participar, né, de todas as edições, só não pode ser o mesmo projeto. Sim, então, claro. Ele pode fazer uma diferença, né? Fazer algumas adaptações, mas ele pode participar com a mesma equipe ou então com equipes distintas. E vale também ressaltar, Elda, que tanto no Desafio Liga Jovem como no Supernova, as equipes são de 2 a 4 estudantes, mais o professor, e podem ser estudantes, né, de outras séries. Por exemplo, Desafio Liga Jovem, você pode formar uma equipe com estudantes do 8º e 9º ano. E já no Supernova, você pode formar uma equipe com estudantes de administração, com estudantes de assistência. Cursos diferentes. Cursos diferentes. É importante ser apenas na mesma instituição de ensino. Tá. Uma coisa, nós vamos fazer só um intervalinho aqui, mas a gente volta para entender um pouquinho mais esses desafios e essas ligas, essas superligas que estão sendo lançadas pelo Sebrae. Um minutinho só, a gente volta já já. Já estamos de volta falando aqui sobre os novos desafios do Sebrae, sobre empreendedorismo. Eu estou conversando aqui com a Maína Braga, que é coordenadora de educação empreendedora do Sebrae. E a gente está falando da participação de estudantes nesse processo. Mas fora disso, vocês também trabalham todas as categorias, né? Vocês trabalham com comerciantes, vocês trabalham com jovens, vocês trabalham com terceira idade. Tem com terceira idade também? Sim. Não sei se eu posso perguntar, qual é assim, o público que mais se entusiasma com esses desafios, com essas propostas lançadas pelo Sebrae, Maína? O Sebrae, a gente costuma dizer que é um grande arcabouço, né? Quando a gente fala de Sebrae, automaticamente a gente pensa no empreendedorismo, nas pequenas empresas, né? Mas assim, o Sebrae, além de cuidar dos empresários, de investir nessas habilidades, a gente tem outras facetas, né? A gente tem a educação empreendedora, com os desafios voltados para a educação, a gente tem o programa Plural, a gente também tem o Sebrae Tech, o Empretec. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Então,
Quando você pensar em abrir um negócio, lembra do Sebrae. Quando você pensar em competências empreendedoras e inovação, lembra do Sebrae. A gente tem uma atuação muito forte também na área de competitividade, de apoio às indústrias, aos líderes sindicais, aos sindicatos, né? Então a gente tem um trabalho bem pujante em todo o estado do Maranhão. Nós temos 12 regionais, né, no estado. Cada regional há uma liderança e há programas que são desenvolvidos dentro dos territórios. A gente pode dizer que o Maranhão é um estado empreendedor? Sim, a gente tem muitos empreendedores aqui e o Maranhão, né, por estar dentro do Nordeste, né, o nordestino por si só é um povo, né, muito trabalhador, um povo que acredita. Então, assim, no Maranhão a gente tem visto cada vez mais o crescimento do empreendedorismo e o Sebrae tem trabalhado nesse sentido, de proporcionar essas oportunidades. A gente vai ter a Feira do Empreendedor em agosto, lá no Multicenter. Então, assim, é uma oportunidade de exposição daquilo que o empreendedor tem feito, daquilo que o empreendedor busca, quais são os conteúdos. Então, a gente está organizando esse grande evento, mais uma edição da feira, para proporcionar e para validar cada vez mais a importância do empreendedorismo no nosso estado. E eu imagino que em cada área vocês devem trabalhar, em cada área do estado vocês devem trabalhar de forma diferente, porque cada um tem suas características, tem suas especificidades, tem seu ramo de atuação mais ou menos forte. Em cada ponto do estado vocês trabalham de forma diferente, respeitando essas características? Sim, a gente tem uma unidade no Sebrae, que é a unidade de empreendedorismo territorial, que ela trabalha justamente os territórios, né? O que cada território tem de melhor, o que cada território pode melhorar, né? Então, os territórios empreendedores, por exemplo, é um exemplo do que o Sebrae faz, né? Dentro do estado, tem regiões que são mais fortes no turismo, outras que são mais no artesanato. Então, a depender daquela especificidade, o Sebrae vai lá e oferece determinados tipos de programa. Então, é sempre nesse sentido de conhecer o território, entender o que esse território precisa e melhorar cada vez mais as suas habilidades e competências. E as pessoas também vão no Sebrae especificamente procurar, por exemplo, cursos, porque no começo as pessoas achavam muito difícil empreender, porque era preciso fazer inscrição, era preciso procurar um curso, era preciso descobrir onde é que podia ir. Hoje a gente já sabe basicamente onde ir, mas muita gente ainda acha difícil percorrer esse caminho, diz, eu chegar lá, como é que eu vou fazer? Mas hoje já não tem muito esse problema. Não, hoje a gente tem 2 unidades aqui em São Luís, né? A gente tem a sede que fica ali no Jaracati, ao lado da UDI, e a gente também tem aqui no Coafuma, a unidade de São Luís. Então, você que tiver alguma dúvida sobre abrir negócio, sobre mercado de trabalho, a gente está de portas abertas, tem a equipe de atendimento para receber você, para esclarecer dúvidas não só do mundo do empreendedorismo, né, como todas essas outras facetas que a gente conversou um pouquinho aqui nessa manhã. Pois é, e um outro detalhe que eu vejo é, primeiro você abre o negócio, depois você vai buscar o aconselhamento. Quer dizer, você pensa assim, eu gosto disso, então eu vou abrir um negócio desse jeito aqui, sem nenhuma pesquisa, sem nada a respeito, só com a tua própria visão do mercado. A coisa não deu certo. Nesse caso, quando a gente já fez, já não deu certo, a gente também pode buscar ajuda? Pode e deve. O Sebrae ele trabalha nesse início, né, desse plano de negócio, mas quando o empresário já fez, já voltou, não houve o plano, a gente faz o remedo desse plano, digamos assim. A gente vai trabalhar naquilo que não deu certo, né, as melhorias, né, o que não funcionou para que a gente possa contribuir. Mas a gente pode dizer que, apesar dessas iniciativas pessoais, vamos dizer assim, eu acho que já são poucas, porque todo mundo já sabe que para empreender é preciso planejamento, não é do nada que a coisa acontece. Você diria que o empresário maranhense, ele já está sabendo fazer a coisa direitinho, quer dizer, já está saber fazer acontecer aquela vocação que já é natural dele? Elda, assim, eu acredito que a gente tem muita possibilidade, né, no estado. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que é necessário percorrer um caminho, né? São processos, né? Desde a abertura de uma empresa. A gente tem muito acesso a diversos tipos de conteúdo, né? Qualquer um tem acesso hoje. Melhorou sim, né? Mas ainda é preciso fazer algo mais bem feito, sabe? Para que esses erros no caminho, eles não se tornem recorrentes, para que você saiba exatamente onde você está colocando o pé, né? Você faça um estudo de mercado, um estudo, inclusive, de localização, onde você vai colocar o seu negócio. Parecem coisas bobas, né? Isso. Mas isso tem todo um peso no sucesso ou no fracasso de um negócio, né? Exatamente. Então, a gente tem
nós todos, né, temos essa vontade de empreender na nossa própria vida, né? Então a gente pensou com uma ideia incrível, mas às vezes essa ideia ela precisa ser melhor elaborada e a gente está aqui para dar esse apoio. Para que ela seja incrível também quando sair do papel, né? Isso. Mas só voltando aqui para esses desafios, que é o Sebrae Liga Jovem e o Supernova, só para falar um pouquinho do período de inscrição aí para quem quer participar. É o Desafio Liga Jovem, né? Lembrando ensino fundamental, médio e educação profissional, inscrições até o dia 28 de maio. E o Supernova, que é educação superior, até o dia 2 de maio, a primeira temporada. Mas a gente tem mais 2 temporadas no segundo semestre. Isso, então todos os dois vão até o final do ano. Exatamente, a gente tem um ano inteiro de jornada desses 2 desafios. Aí o resultado final a gente só vai saber lá no final do ano, saber quem foi o vencedor, depois que eles passarem por todas essas etapas e chegarem lá no Nacional. Exato, o Desafio Liga Jovem tem essas etapas, o Supernova, a cada temporada a gente já sabe quem é a equipe vencedora. Pronto. Então você já sabe, você que quer participar de tudo isso, busca o Sebrae, busca as informações, participa. Quem sabe você não chega lá no final, não chega na etapa nacional com seu projeto bem arrumadinho e ganha isso aí, vai ser legal. Aí você traz esse vencedor para conversar comigo. Combinado. Maína Braga, muito obrigada por sua participação. Vou te liberar com a voz não tá, que você está fazendo um esforço muito grande para conversar comigo, tenho certeza. Mas muito obrigada por esse esforço e por nos passar todas essas informações, tá? Obrigada, Elda. Desculpa pela voz. E a gente vai trazer, sim, a equipe vencedora para conversar com você. Tá certo. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe de mais uma oportunidade para empreender, para botar a sua ideia para fora da cabeça, jogar ela na rua, fazer dela um projeto vencedor. Tchau e até a próxima.